Bom dia a todos. Meu nome é Wilson, sou Wilson, né? E mais uma vez estamos aqui com o Papo Verdade, né? Para falarmos novamente sobre o Evangelho de João, que é o que nós estamos estudando, é o que nós estamos comentando, falando, é o que nós esperamos que nós alcançamos através desse Evangelho uma direção muito boa com respeito às nossas vidas. E, bom, o vídeo anterior eu tinha falado sobre esse Papo Verdade, eu tinha comentado sobre a purificação do templo. Nesse, eu estava até doido que chegasse logo esse momento, apesar que é logo no início, do Evangelho de João. Eu acho que é um ponto muito forte para a gente que quer entender um pouco sobre o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde estamos indo, como iremos. Eu acho que, para quem sabe ler, o pingo é letra. Jesus deixou já aqui um pingo que até hoje não se tem compreendido, porque realmente as pessoas não querem compreender dessa forma. Já foi implantado um mapa na cabeça de todos nós. Eu estou fora desse mapa, graças a Deus. Mas já foi implantado na cabeça das pessoas um mapinha, sabe, do materialismo, né? Onde parece que é necessário que nós temos que ficar aqui nesse mundo, né? E a gente não compreende muito bem isso, que esse mundo é um estágio de evolução, não para o corpo, mas é para a alma. E Jesus deixa muito claro isso aqui. Vou ler agora Nicodemos, a parte onde Nicodemos se achega para Jesus. E eu gostaria que vocês pudessem, eu vou tentar fazer esse vídeo o mais possível, tá? Eu vou dividir em dois tópicos, em duas partes esse assunto, porque ele é um pouco extenso e eu creio que se trata de duas fases também. A primeira fase ajuda nos compreender sobre um pouco essa coisa do batismo, que não existe. Já falei no início do Evangelho de João que o batismo não é. Eu não creio que o batismo seja necessário. Não estou dizendo que não deva se fazer. Eu estou dizendo que não é necessário, tá? Talvez pode se fazer até para que a própria pessoa, né, se sinta melhor, ou para que a sociedade veja alguma coisa. Mas isso não tem nada a ver com salvação e nem tem nada a ver com transformação de ninguém. A transformação é de dentro, a consciência de cada um. Nós temos que entender isso, né? E o batismo com o Espírito Santo também não tem nada a ver com isso que tem se falado. O batismo com o Espírito Santo não é um nascimento do Espírito, né? Onde você agora começa a receber as coisas de Deus. Não tem nada a ver com isso. Inclusive lá em Pentecostes deixa muito claro que o batismo com o Espírito Santo foi o derramar de um segundo Espírito que é melhor do que aquele Espírito que havia aqui, havia um Espírito aqui, mas ele não tinha a mesma força ou não agia da mesma forma como esse Espírito Santo que foi derramado pelo Senhor, né, em nome do Senhor Jesus, foi derramado sobre toda a carne. Ele veio envolvendo todo o homem. Então, mas esse nascer da água e do Espírito aqui é totalmente um assunto totalmente diferente do que muitas vezes a gente trata, né? Então vamos ler aqui, vamos sem mais demora, para não ficar longo esse vídeo. Vamos começar a ler aqui, né? Em Evangelho de João, capítulo 3, que inicia aqui esse bate-papo entre Nicodemos e Jesus. E outra coisa que eu acho muito interessante quão rico foi esse bate-papo. Você vê que um trechinho apenas que nós temos, isso aqui não foi 5 minutos de conversa. Então nós temos aqui 5 minutos. Eu vou ler aqui para vocês verem que não vai demorar nem 2 minutos a leitura. Então, quer dizer, com uma conversa aqui não tem nada, porque com certeza essa conversa aqui entrou madrugada dentro, cara. Nicodemos deve ter conversado muita coisa com Jesus, e Jesus falou muita coisa para ele, e que infelizmente ninguém crê nos apócrifos, os sábios, né? Até tem muitos aí que se dizem estudiosos, né? Muitos falando que não são, mas que também não acreditam, porque também existe aquele mapinha, né, na cabeça. Existem vários mapas implantados, entendeu? A pessoa não concorda, talvez isso que eu estou falando aqui seja mais um mapa. Gente, eu quero pedir desculpa novamente sobre uma situação. Uma pausa aqui, ó. Abre parênteses.
Tá vendo? Tá tendo um barulho muito forte na rua, porque esse aqui é um escritório e eu estou muito próximo da rua. E aqui tem uma entrada, o barulho entra com muita força, de carro passando na rua toda hora. Tudo que se passa ali acaba chegando aqui. Hoje é sábado, foi esse local, sábado já veio. De manhã a rua é o movimento só. À tarde fica mais tranquilo, mas de manhã é carro para cá toda hora. Então, se houver uma interferência de barulhos estranhos na gravação, peço desculpas. Tá? Eu não estou fazendo. A qualidade talvez não seja boa, mas a intenção minha aqui com esse vídeo é muito bacana, não é profissional, mas é o que eu sinto de falar. Então, fecha parênteses, vamos voltar aqui. Então vamos ler direto aqui, depois a gente vai comentando. Vou dividir em duas partes, tá? Então diz assim, no capítulo do Evangelho de João, capítulo 3, Jesus, Nicodemos, acerca do novo nascimento. Mas deixa claro aqui, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Eu só acender o negócio, acender a luz aqui para poder dar uma qualidade a mais aqui. Vindo da parte. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus responde e disse: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então guarda esse trecho aqui. Na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Guarda esse trecho, porque é um trecho que a gente vai falar. Esse aqui é como se fosse a prenúncia do assunto que ia ser tratado, né? Do assunto que ia ser tratado. Em toda a conversa deve ter demorado 3, 4, 5 horas. E Nicodemos não ficou satisfeito. Deve ter voltado outras noites, várias vezes para conversar com Jesus. Vai saber o que ele escreveu que, né, foi destruído por Constantino e muitos outros, né? Vai saber. Ele disse de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, bem duro isso, né? Uma pessoa tão intelectual como deveria ser, o príncipe, né? Falar uma besteira dessa. Mas tudo bem, vamos lá, tá bom? Respondeu Jesus. Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar. Primeiro ele fala que não pode ver, e agora no segundo toque ele fala que não pode entrar no reino de Deus. Então guarda isso também, tá? Aquele que não nascer da água, olha só, desculpa gente, é um barulho, é horrível isso, mas tudo bem, vamos fazer, não tem jeito não. Amanhã eu vou fazer um vídeo em casa menos barulho, de repente eu consigo fazer um negócio mais bacana pra gente amanhã. E também, né, vai começar. Então vamos lá. Então aqui ele responde, né, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então guarde isso. Aí ele explica: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então isso é importante, tá? E dá para vocês entenderem, já dá para entender que não tem nada a ver com batismo nas águas, nem batismo com o Espírito Santo. Esse novo nascimento aqui são duas coisas que todo mundo já sabe, só não entendeu. Sabe, mas não entendeu. Mas está todo mundo ciente. Até uma pessoa que não tem entendimento nenhum da Bíblia sabe disso, mas não sabe, não sabe, mas não entende, né? Conhece, mas não conhece ao mesmo tempo. Não te maravilhes não te maravilhes de ter dito: necessário que você nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabe onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus responde: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade digo que dizemos porque sabemos e testificamos porque vimos
e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falo de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar de coisas celestes? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então vamos fechar aqui, depois vamos entrar falando sobre Moisés e tal, deixar esse assunto para outra ocasião. Mas esse aqui, vamos tratar desse assunto aqui. Então o que nós vemos aqui é um diálogo onde se pronuncia um assunto falando sobre um novo nascimento, e todo mundo crê que o novo nascimento do Espírito seria o batismo com o Espírito Santo. Primeiro seria o batismo nas águas, onde a pessoa se torna um novo homem, e quando ele é batizado com o Espírito Santo, aí um novo nascimento. Outros dizem que já é o segundo nascimento, já é o batismo das águas. Batizou nas águas é o segundo nascimento do Espírito. Tá? Mas isso não condiz, gente, porque ele já coloca logo, quando ele fala isso, ele dá logo uma explicação sobre essa situação. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando ele fala no início que é necessário nascer de novo para que possa ver o reino do céu, porque é necessário, é necessário você nascer do Espírito para você ver, para você contemplar. Não é simplesmente um nascimento, porque se alguém falar agora comigo que ele está vendo o reino de Deus, você nasceu e não está vendo o reino de Deus, você não está então nesse mundo. Você não está nesse mundo. Porque não tem como você ver o reino de Deus nesse mundo material. Não tem como. Nesse corpo que você está fisicamente dizendo, você não vê reino de Deus. Não adianta você falar que não, eu entrei em espírito e eu estou vendo. Você teve visão? Tá, você tem uma visão. Ter uma visão é uma coisa. Agora, ver, está vendo, está enxergando. Igual estou vendo esse celular, igual estou vendo esse celular, essa Bíblia, esse corpo. É diferente. Ver, tá? Aqui não está falando de visão. Ele não está falando aqui, ele não falou assim. Se tivesse dito assim, na verdade, te digo que é necessário nascer de novo para ter visão do reino de Deus, aí eu até concordaria que visão, você tem uma visão do reino de Deus, pá. Mas aqui ele está falando, não, é necessário nascer de novo para que você possa ver o reino de Deus. Então a gente só vai contemplar esse reino de Deus depois do nosso nascimento do Espírito. E tem um mistério aqui, como é que se nasce do Espírito, depois eu vou falar mais à frente. Eu estou doidinho em falar, mas eu vou deixar mais à frente. E aí ele explica, né? Aí Nicodemos vai e indaga, como pode um homem entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Porque Jesus falou assim, caraca, que topeira, né? Que topeira, que povo. Aí por isso que no finalzinho aqui, ele coloca a respeito, olha, como é que eu posso falar de coisas celestiais se eu estou falando de coisas terrestres e você não entende? Então quer dizer, se ele como um sábio não entendia, um príncipe, ele é um príncipe, ele é um cara que é todo letrado, ele conhecia os livros do Decálogo, ele conhecia as leis, ele conhecia tudo, inclusive a Cabala. Com certeza é um praticante de Cabala, porque a Cabala é um conhecimento além da letra que se utiliza no judaísmo, e inclusive tem uns que aceitam, outros não. Mas a Cabala, tem Cabala de números, tem Cabala de nomes, tem Cabala falada. A Cabala falada era mais ou menos o que Jesus costumava usar, né? A Cabala falada, que é uma coisa que é além da letra, né? Além da letra, falava de mistério, né? E Jesus não podia falar de muita coisa, porque ele chegou, então, igual eu já falei em vídeos anteriores, Jesus quando veio para o que era seu, e os seus não receberam, porque ele veio com um povo que não entendeu nada, e não estava entendendo nada, e não fez aquilo, o dever de casa. Olha, Deus passou um dever de casa para eles. O dever de casa é vocês aprender, ter todo o entendimento, consciência de mim, e depois eu vou revelar algo maior para vocês, e vocês vão ser os prenunciadores, né? Vão pronunciar a vinda do Messias, e vão colocar esse mundo em ordem, para que o Messias possa vir, meu filho possa ir, e trazer toda a verdade, e acabar com aquela mentira do início da humanidade. Eu já falei 1 milhão de vezes que esse Gênesis aqui não é a história da humanidade, isso é uma história para o povo de Israel. O Israel tem que pegar isso aqui para entender qual era a missão deles. A missão deles era continuar aquilo que Adão não conseguiu fazer. Entendeu, gente? Adão e Eva não conseguiram fazer aquilo que o povo de Israel era para ter feito, né?
Porque Adão e Eva era para evoluir a raça humana e eles travaram aqui num pecado besta de querer fazer logo uma miscigenação de sangue real com sangue humano e, né, deu no que deu. Aí houve toda essa controvérsia, Deus revela algumas coisas para Moisés aqui, mas Moisés retrata muitas das coisas de acordo com aquilo que ele entendia, né? Aquilo que ele entendia era muito, ele tinha um conhecimento, pelo máximo que ele ficou muitos anos fora, mas ele tinha um conhecimento muito grande ainda dos ensinamentos egípcios, e os egípcios é muito mais antigo que o povo judeu, todo mundo sabe disso, é um dos povos principais, com certeza deve descender até de Noé, devem até de Noé, né? Porque, não que a família Noé fosse a única família sobrevivente do dilúvio, outras famílias, outros povos que também sobreviveram com o dilúvio, né? Na antiga Mesopotâmia, vários povos asiáticos, então teve várias nações que sobreviveram, assim, povos, né, na época, o grupo, famílias que se tornaram nações hoje, né? Então, Jesus chegou e tocou o povo totalmente despreparado. Se vê um príncipe que não tinha conhecimento de nada, o cara estava totalmente agarrado numa tradição, né, de matar, de molar cordeiro, aquela coisa, aquela sangria toda, aquela zapitina toda ali, e não compreendia nada. Então, quando Jesus fala de coisas celestes para ele, que é necessário, porque na verdade Jesus estava falando de coisas terrestres ainda. Por que terrestre? Porque isso aqui é uma coisa terrestre, que acontece aqui na Terra, mas acontece aqui na Terra até um certo momento, até você nascer do Espírito. Depois que você nasce do Espírito, acabou, você já partiu para o plano celestial, meu amigo, e já não nasce mais, já não tem mais nada a ver com o mundo material, né? Aí você partiu para o mundo celeste, porque ele faz uma separação, que é nascido da carne é carne, e que é nascido do Espírito é Espírito, é uma separação que ele faz, né? Por quê? Quando você nasce da carne, vamos falar disso aqui, quando é que você nasce da carne? Pô, fala sério, você não sabe quando é que você nasce da carne? Nicodemo não sabia. Nicodemo achava que nascer de novo, ele tinha que entrar dentro da mãe dele e nascer novamente, mas não é por aí. Nascer de novo é nascer, por exemplo, esse nascer de novo aqui já seria já o segundo nascimento, quando Jesus retrata para ele, porque ele já tinha nascido uma vez. Aí ele fala, que é nascido da carne, você é carne, você nasceu da carne, você é carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito, você é necessário nascer de novo. Quando você morrer, ou quando você partir, essa carne sua deixar de viver, você nasce do Espírito. Por quê? Por que nascer do Espírito? Porque quando se nasce da água, como é que você nasce do ventre da sua mãe? Da água, né? A água, aquela água, do sangue, aquela coisa. É até complicado pra caramba dizer isso, mas é água. Você nasceu da água. Você estava dentro de uma bolsa de água, né? E você nasceu da água. Nasceu um corpo e agora cresceu, desenvolveu, criou a alma. Aí o seu corpo é como se fosse a madre, né? Como se fosse o ventre da sua mãe, é o seu corpo, que vai criar agora uma alma ali dentro. Essa alma vai gerando. Logo que você chegar à sua estatura, né? O seu corpo já não suporta mais, como é o próprio nascimento também, né? Que aí chegou 9 meses, tem que sair fora, não tem para onde correr. O homem também depois dos 90 não tem para onde correr, tem que sair, é um falecimento prematuro, porque se perde muito, né? Não desenvolve o suficiente. Então você está bem desenvolvido a partir dos 90. Aos 90 é o top máximo. Aí a gente, o fulano foi até... Olha, essa história de Adão, por exemplo, fala que viveu mais para Adão 900 anos. Aí veio para lá, né? Aí Deus fala que esses anos não eram anos normais, eram anos diferentes. Então eu não sei como é que é. Eu sei que está tudo 9. 9 está inserido na questão aí. 9 está aí. Agora, se é 9 semanas, se é 9 meses, se é 9 anos, se é 90 anos, tem 9. E o ser humano, ele é 45 semanas, seria 9 meses, né? Para se nascer. Não é isso? Então, no caso do nascimento da alma, né, que sai, por que nasce do Espírito? Porque o que está, sabe, moldando aquela alma é o Espírito Santo de Deus com a centelha divina. A centelha divina é o seu alimento, né? O Espírito Santo é o que vai te moldar, que vai te fazer. Naquela época, o Espírito que havia, ele não fazia esse trabalho, porque não era esse Espírito, né? Então, o Espírito de Deus na sua vida, ele vai te moldando, ele vai te trabalhando, até se chegar o momento que agora vai nascer. Aí você nasce, quando você deixa esse corpo, quando esse corpo cai e para de viver, você nasce do Espírito. E aí agora você nasce para onde? Você nasce para o Reino de Deus. Você agora passa não só a ver, como falou aqui anteriormente, não só a ver, mas você entra
no reino. Eu te digo, alguém que nasceu aqui, alguém que fala, não, eu fui transformado, agora eu sou um novo homem, nascido do Espírito. Você já entrou no reino de Deus? Você está lá dentro do reino de Deus? Não, na metáfora eu estou metaforicamente, né? Assim, eu vivo no reino de Deus, mas você vive? Então você não está chorando mais, você não está tendo tristeza, raiva, nada, você não está passando nenhum angústia. Você já está comendo ainda comida desse mundo ou não? Você está comendo já maná celestial? Mas se você não está comendo comida desse mundo, você está passando raiva com a gente desse mundo, você está no capitalismo desse mundo, amigo, você não está no reino de Deus, você ainda está no reino dos homens. Você pode espiritualmente até ansiar por isso, e Deus vai cuidar de você, cuidar de nós, mas não vem dizer que você está no reino de Deus, você não está, você está no reino dos homens, hein? Então está muito claro isso aqui, gente. Você não entende quem não quer, entendeu? Esse monte de gente colocou esse monte de mapa na cabeça das pessoas, esses sábios aí, esses camaradas grandes, essas igrejas grandes aí, essas grandes denominações, que começou desde Constantino. Na verdade começou desde o judaísmo. O judaísmo começou com o judaísmo, colocando um monte de mapa na cabeça das pessoas, ninguém entendeu nada. Jesus chegou aqui e topou um povo totalmente despreparado, até o próprio príncipe estava totalmente despreparado para a situação, e ele continuou. Aí Constantino vem, transforma isso tudo e continua tapando a mente das pessoas, não deixando ninguém entender nada. E hoje nós não aproveitamos o máximo do Espírito Santo porque nós não entendemos, porque a maior parte das pessoas não entendem. As pessoas que são sábios, estudiosos da Bíblia, né? São estudiosos da Bíblia, né? Se estudasse Deus, talvez aprenderiam um pouco mais, né? Estuda a Bíblia, né? Estudando a Bíblia você vai entender muita coisa, né? Você não estuda Deus, né? Porque a Bíblia não é Deus, cara, pelo amor de Deus, esse aqui não é Deus, contém palavras de Deus, mas não é Deus. Deus é o todo, tá? Está dentro de você, dentro de mim, está no meio de nós, ele é o todo, esse é Deus. Então compreenda as maravilhas dele, igual a própria palavra dele que é revelada fala, olhe para as minhas maravilhas e compreenderá. Se você olhar, observar as maravilhas que Deus criou, a gente vai aprender mais sobre isso. Então, e aí deixa outra coisa clara aqui quanto ao nascimento do Espírito, que a gente nasce para o mundo celestial, o corpo morre e a sua alma nasce junto do Espírito, nasce do Espírito Divino, né? Igual quando você nasceu a primeira vez da água, o nascimento da água é o nascimento do seu corpo que sai do ventre da sua mãe, aí nasceu o corpo, aí você vive, chega a estatura de um balão, né, todo moldado, aí o corpo desfalece e você nasce do Espírito. E aí o que acontece? Aí que vem o mistério, aí que a gente vai já vamos encontrar nossa irmã, não encontra nada, porque ninguém é irmão de ninguém, ninguém é pai de ninguém, ninguém é mãe de ninguém, todos somos irmãos. E Jesus deixa claro lá na frente lá e comenta com acho que em outro evangelho de Mateus, não sei, ele comenta com um dos discípulos, não, lá ninguém é pai de ninguém, ninguém é lá de ninguém, lá todos nós somos irmãos. E somos irmãos, porque o pai é só um, é o todo. Nós todos somos irmãos, meu filho é meu irmão, a minha mãe é minha irmã. Entendeu? Só tem que ter um detalhe, o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz. Quer dizer, o Espírito sopra, o vento está falando do Espírito Santo, sopra onde quer, você ouve a voz do Espírito Santo. Mas você não sabe de onde vem, nem para onde você vai, aí no caso, né, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então quando você nasce do Espírito, você não sabe de onde você veio e nem está exatamente direcionado para onde você vai. Por quê? Porque você pode ir para um mundo a mais ou um mundo a menos, as mansões. Você pode evoluir mais rápido ou mais devagar. Você não sabe para que mundo você está indo, mas você sabe que está indo para algum lugar. E quando você chega lá, você não vai saber de onde você veio. Então você não vai ter memória das pessoas, mas você vai ter uma memória desenvolvida do Criador. Essas lembranças você vai ter. Mas esses prantos, sabe, esse sofrimento, você não vai ter. Você vai ter uma evolução da alma para chegar lá. Aí quando você chegar lá, você não sabe o que está falando exatamente. Você não sabe de onde veio e nem para onde vai. Não está claro aqui? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se ele está falando que é todo aquele que é nascido do Espírito, ele está falando, o vento sopra aonde quer, o Espírito revela, e ouves a sua voz. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. O vento aqui fala do Espírito Santo, fala da direção, fala das revelações, fala daquilo que está moldando você. Você sabe de onde vem, mas nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então quando você morre, a sua alma parte. Esse negócio que o pessoal fica falando que tem, não, eu estou ouvindo aqui,
fulano estou fazendo aqui uma carta de fulano para ciclano. Então tem uma alma aqui falando com você. Gente, presta atenção. Nós temos espíritos fazendo besteira nesse mundo desde aquela época dos antigos, quando eles se rebelaram e ficaram aqui, criaram criaturas e houve essa bagunça toda. Então esses aí é que devem estar usando e abusando da paciência de Deus, porque estão fazendo essas besteiras, falando, e as pessoas estão acreditando. Porque uma vez que a alma nasceu, se você não creu que vai viver, já era, filho, acabou. Aí não tem um julgamento, rapaz, esse negócio do julgamento lá, há muito mistério para ser desenvolvido. Mas não pense você que vai chegar agora, Deus vai sentar numa mesa e vai falar, você, mas isso, rapaz, vamos entender direitinho isso daí. Não é por aí não. Igual eu falei, nem tudo que está escrito aqui é exatamente o que Deus revelou. Tem muita coisa que está na cabeça das pessoas e o cara coloca aqui. Eu não estou dizendo que eles mentiram, estou dizendo que eles tiveram uma mal interpretação daquilo que Jesus falou. Eles estão não conhecendo totalmente como Jesus falou. Porque, primeiramente, você tem uma ideia, uma conversa que Nicodemos teve com Jesus, como é que eu posso ter uma conversa de uma madrugada inteira relatada em nem meio capítulo do Evangelho? Nós estamos no capítulo 3 aqui, ele não chega nem na metade do capítulo 3, ou na metade do capítulo 3 já acabou a conversa. Uma conversa de uma madrugada inteira. Uma madrugada inteira. Pensa bem, se eu vou ter toda a verdade aqui, não tenho. Tem muita coisa que vem da cabeça. João, como um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, ele estava sempre atento, e mesmo assim tem coisas que ele vacilou, em alguns detalhes aqui, você vai ver que ele colocou coisinha dele, né? Principalmente no Apocalipse, lá no Apocalipse nosso, Deus, tem muita coisa ali, e tem gente que foi fazendo uma coisa com o Apocalipse e demorou a entrar na Bíblia. Se era um livro tão inspirado assim, era possível primeiro, né? Então é isso aí. Aí Nicodemos aqui responde novamente, como pode ser isso? Aí Jesus fala, bom, rapaz, você é um mestre aqui e não sabe nada. Então por isso que eu falei novamente, eu vou fortalecer novamente. Jesus não falou tudo que precisava de falar para as pessoas nesse mundo, porque não tinha como, está todo mundo numa topeira, né? Todo mundo numa topeira. Mas o pouquinho que ele deixou já fizeram uma bagunça. Um pouquinho que ele deixou, já bagunçaram tudo. Imagina se ele deixa tudo, né? Eles iam prender ele, nem os apóstolos que acreditar nele iam morrer por ele mesmo. Eu acho que quando você... Porque as coisas é assim, quando você enche muito o copo, ele derrama e acaba virando e derrama tudo. Se você coloca um pouquinho de nada, esse pouquinho aí não quero não. Aí Jesus colocou uma medida boa, né? Que dava, mas mesmo assim ainda houve problemas, porque não souberam aproveitar a medida que Deus, mas deixou a medida, dá para a gente entender alguma coisa. Mas não pode encher o copo todo não, né? Aí, igual eu falei, né, testifica, que Jesus fala aqui, que na verdade ele testifica de coisas que ele conhece, né, que ele viu, e as pessoas não aceitaram. Então, quer dizer, ele como filho, ele veio, ele conhece tudo, sabe tudo, e ninguém aceitou. Ele estava falando de coisas terrestres, então as coisas celestes, basicamente ele não falou quase que nada, porque não tinha condição de falar. Tem alguns sábios aí que querem levar tudo ao pé da revelação divinal, quer levar, mas as coisas que ele fala, a maior parte, gente, é terrestre. Ele mesmo deixou claro que são coisas terrestres, né? Não são coisas celestes. As pessoas é que transferem para o mundo celeste, mas a maior parte das coisas que ele fala é terrestre, né? E ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, que é o Filho do Homem e tal. Então vamos parar por aqui, nesse papo verdade, tá? Esse papo verdade, e a verdade é essa, meus filhos. Nós temos que nascer da carne. Eu e você já nascemos da carne. Todo mundo que está vivo nesse mundo, andando para cá, já nasceu da carne. Nascimento do Espírito, só aqueles que já partiram. E aqueles que partiram em Cristo. Porque aqueles que não partiram em Cristo, já perderam. Já perderam. Tá? Não está indo nem para lá e nem para cá. Igual a palavra fala, está travado. É só esperando o último instante para poder acabar de secar o restinho que tinha. Olha só, tá vendo o barulho? Desculpa aí, tá aí. Desculpa. Para a última centelhazinha ser recolhida e acabou. Entendeu? Porque Deus não vai ficar maltratando ninguém. Deus é amor. Deus não vai ficar agora punindo. Vamos ficar
Você vai lá, vai ficar com um garfo afincando em você. Eu vou pegar você com a sua consciência e jogar você no fogo eterno, só para ver você queimando. Nossa, rapaz, que Deus é esse? Deus não é, Deus é amor. Deus não mudou. Deus, meu Deus de ontem, de hoje, de sempre. Se Ele colocou. Então não vem com esse negócio. Eu sei que tem muita gente falando um monte de coisa que está escrito. Rapaz, se você for seguir tudo que está escrito aqui, você nem vive. Você nem vive. E nem acredita em Deus. Porque tem horas que acaba desacreditando. Porque se eu acredito que Deus é amor, e vou acreditar que Deus está mandando matar nações, mais nações aqui, em nome dele, então eu vou bandear para o lado do Estado Islâmico, que estão cumprindo certinho a risca do Velho Testamento. Mas e aí? Né? Então, ficamos com esse papo verdade, vibrando com Deus. Vamos agora esperar o nosso nascimento, vamos nascer do Espírito e não só ver, como entrar nesse reino maravilhoso, tá? Que é um mundo muito melhor que esse. O corpo que vai ser preparado para nós é um corpo diferente desse corpo, é um corpo mais resistente, é um corpo incorruptível, tá? É um corpo que não tem essa matéria corruptível, essa matéria aqui nessa mente, uma mente muito boa, uma mente, sabe, uma mente que tem um poder incrível se a gente pudesse usar como deveria. Mas infelizmente ela está corrompida pela falta de entendimento, falta de conhecimento, e a gente fica muito, ela acostuma muito. A gente acostuma a nossa mente com muita coisa e chegamos nas nossas idades maiores, a gente tenta se livrar disso e não consegue. Inclusive esse mapinha que colocaram na sua cabeça aí. Você acostumou com ele e você não aceita isso que eu estou falando e não aceita quando o Espírito Santo tenta falar uma coisa com você. Porque já colocaram um mapa na sua cabeça que você tem que ser batizado nas águas, você tem que ser batizado no Espírito Santo, senão você não vai entrar na reino de Deus, você vai para o inferno, essa coisa toda. Isso não é nada disso. Tá? Jesus deixa claro. João Batista não tem nada a ver com o batismo com as águas, ele foi para identificar o Cristo, e o batismo de Pentecostes lá não tem nada a ver com a sua salvação, mas tem a ver com a ligação do homem com Deus, e todo homem, por isso toda a língua estava lá e todo mundo pôde compreender. Então todo mundo, todos os países têm conexão com Deus, e tanto você que ainda já está dentro da igreja, como esses que estão fora, é só aceitar a Jesus e você vai ser feito filho de Deus, e sendo feito filho de Deus, você vai ter todo o conhecimento e Deus a centelha divina vai estar em conexão com o Espírito Eterno que está em cima sobre você e vai colidir, e a luz vai acender igual aquela luz ali, igual o sol, e você vai ter todo o conhecimento, beleza? Então, vamos lá, vibrando com Deus. Vou denominar esse nosso bate-papo de o nascimento, vou colocar vou intitular o verdadeiro nascimento. Eu não tinha colocado o título ainda, vou colocar agora, né? O nascer, vamos colocar assim, a verdade do nascimento, a verdade do nascimento, isso, vai ser esse o nosso tema, tá bom? A verdade sobre o nascimento. Tá, gente? Obrigadão, até a próxima aí, mais um Papo Verdade.